Você está ouvindo o podcast de ocasião, podcast do Grupo Teatro do Osso. Esse que vos fala é Rubens Alexandre. Esse é o primeiro de uma série inicial de 4 episódios, nos quais o Teatro do Osso recebe convidadas e convidados para discutir o presente, o passado e o futuro das artes cênicas, da política e outros temas. Quem somos nós? O Teatro do Osso é um grupo de teatro, formado na cidade de São Paulo, mais precisamente vindo da Escola de Arte Dramática da USP, a EAD. O grupo nasce a partir do espetáculo de formatura da turma 63, Canto para Rinocerontes e Homens. Espetáculo que seguimos apresentando desde 2015. Desde então, realizamos mais de uma centena de apresentações dessa peça e também outros projetos. Uma leitura dramática, um show e também um formato chamado Estudo de Ocasião. No final de 2019, fomos contemplados na 34ª edição da Lei de Fomento ao Teatro da cidade de São Paulo, com o projeto Do Canto ao Grito, que tem como objetivo final realizar a montagem do espetáculo Um Grito Parado no Ar, de Gianfrancesco Guarnieri. O projeto, que além da montagem do grito previa uma série de ações, teve de ser bastante transformado pelas condições impostas a partir das restrições do novo coronavírus. Esse podcast mesmo que você ouve agora seria uma série de encontros realizada por nós, o já citado Estudo de Ocasião. Um encontro de artistas e público, que é de nossa parte um compartilhamento da pesquisa do espetáculo, mas que também abre o debate com outros grupos e artistas convidados. Na impossibilidade desse encontro físico, optamos então por transformar o estudo em podcast. Essa primeira temporada de 4 episódios tem como fio condutor uma entrevista realizada em outubro de 2019, no Rio de Janeiro, com o grande ator Otton Bastos. Entrevistamos Otton não apenas por ser uma lenda viva do teatro, do cinema e da televisão. A Otton Bastos Produções Artísticas, pertencentes a Otton e sua companheira de vida, também grande atriz e produtora Marta Overbeck, entre outros espetáculos, produziu a peça de Guarnieri, Um Grito Parado no Ar. Além de ambos, Otton e Marta, fazerem parte do elenco da montagem original. Nós separamos em 4 macro-assuntos a conversa de quase 3 horas que tivemos com Otton. São eles: trajetória, peça, produção e censura. Separamos cerca de 10 minutos de fala sobre cada tema e a cada episódio batemos um papo com figuras ligadas ao teatro de grupo de São Paulo que nós admiramos. Temos também trechos de leituras de cena, músicas e depoimentos. Nesse primeiro episódio, conversamos com os integrantes da Cia do Latão, Sérgio de Carvalho e Helena Albergaria. Participaram da entrevista eu, Rubens Alexandre, ator, Isadora Tito, atriz, Nara Zocker, iluminadora, e Rogério Tarifa, diretor. A entrevista foi realizada no final de 2020. Teremos a leitura de uma cena do espetáculo Os Que Ficam, da Cia do Latão. E ao final, uma versão da música tema da peça Um Grito Parado no Ar. Vamos então ao recorte do Otton Bastos falando sobre sua trajetória? E em seguida, vamos direto para o papo com Helena e Sérgio. Merda! A nova Disneylândia, pacotes de viagem na Cracolândia. A televisão é uma bodega, mas é mesmo. Não dá tempo, você fica, como diz o Lima, quando você entra para a televisão, você diz assim, morri. Para ninguém procurar, para não fazer nada, porque você não vai ao médico, você não tem nada, você não pode fazer nada, absolutamente nada, porque não dá tempo, você tem que gravar não sei quantas cenas por dia, você tem que fazer, sai dali, vai para casa, decora texto, decora texto, acorda, vai para a televisão e tem entrada, mas não tem saída, quer dizer, não sabe a hora que sai. Da escola era a linha do TBC, né? Teatro Brasileiro de Comédia, era a linha toda elegante, a linha bem firme. A linha fantástica. Quando apareceu a Arena e Oficina, era justamente para mostrar o teatro brasileiro, a forma do teatro, do ator brasileiro, da candidatura brasileira. Mas ali era os grandes atores, era uma honra você trabalhar no teatro, no TBC. O ator tinha, quando era convidado a trabalhar no TBC, você imagina quem foi lá. Cacilda Becker, Valmor, né, Paulo, aquelas coisas todas, aquelas pessoas todas vieram do TBC, Sérgio Cardoso,
Luiz Linhares, era um mundo aquilo ali. E diretores maravilhosos, veio lá o Rato, o Gianni Rato, veio que casou depois com a Cacilda, o italiano, né? Então, milhões de coisas. Então o Alfredo tinha essa coisa natural dele, ele era 400. Como tem. Nós estávamos fazendo o grupo, nós viemos, eu e Marta viemos da Bahia a convite de oficina, Teatro Oficina. O Teatro Oficina queria que eu viesse trabalhar com eles de qualquer maneira. Depois do Deus e o Diabo na Terra do Sol, o Zé Celso, alucinado, queria que eu viesse trabalhar com ele. E eu levei 4 anos para aceitar o trabalho deles, o convite deles, porque nós estávamos construindo um teatro em Salvador, chamado Teatro Vila Velha. Nós construímos um teatro, vendíamos leilões. Nós fazíamos leilões dos quadros que os artistas plásticos baianos nos cediam, e nós fazíamos os artistas plásticos da Bahia davam um quadro, um ou dois quadros, tapetes e não sei mais o que, e nós fazíamos os leilões para isso. E com esse leilão a gente ia levantando parede, levantando isso, levantando aquilo, levou 4 anos. E estreamos com uma peça de Guarnieri chamada Eles Não Usam Black Tie. Que na época, isso em 64, fica bem claro, em 64, início da Revolução Brasileira, início da Revolução aí, militar, nós estreávamos o Teatro Castro, o Teatro Vila Velha, com Eles Não Usam Black Tie, que ataca violentamente, leram Black Tie, sabe como é. E daí por diante. Enquanto isso, o Zé Celso telefonava, venha, cada peça que eles montavam, eles botavam meu nome como personagem, e eu não podia ir. E eu disse, não vou. Aí caíram até na brincadeira assim, quando é que o Deus virá? Quando Deus chega, o Deus virá, Deus, e aí finalmente, em 67, eu fui para o teatro, saí da Bahia e vim para a oficina, eu e Marta. E aí fizemos na oficina, nós ficamos 4 anos, fizemos Pequenos Burgueses, fizemos Galileu Galilei, fizemos O Rei da Vela, fizemos Galileu, Pequenos Burgueses, O Rei da Vela, Galileu Galilei e Na Selva da Cidade. E depois nós saímos da oficina e fizemos a nossa companhia. Saímos da oficina, era muita ousadia dos baianos de chegar lá na Bahia e montar uma companhia, teatro, Otton Barros Produções aqui. Então eu botei Otton Barros. Aí fizemos a companhia. Mas a companhia estreamos com Castro Alves Pé de Passagem, que era do Guarnieri, e depois do Guarnieri dirigiu o Castro Alves Pé de Passagem, e eu nem trabalhei, era Zanoni Ferriti e Antônio Fagundes. Tivemos... Você fez o Murro em Ponta de Faca também, né? Também fizemos o Murro em Ponta de Faca. Foi a última peça, talvez, do grupo. A gente ficou bem emocionado no meio da peça. A peça isso foi uma loucura, porque foi direção de quem? O Boal... Paulo José. O Boal estava na França, exilado na França. E a peça é sobre o exílio, né? É sobre exílio. O que acontecia com as pessoas lá no exílio. Então a gente nunca, a produção não gastou tanto dinheiro com o telefonema para Paris, né? Para falar com o Boal. Para falar com o Boal. Porra, Boal, foi esse, Boal, estreia, foi boa. Ele mandou a peça de lá. Ele escreveu lá a peça. Ele viu a peça de lá, né? E nós fizemos uma coisa, porque a peça falava sobre o quê? Sobre os exilados.
como viviam os exilados, da situação dos exilados. Aí aconteceu o seguinte, quando foi liberado o retorno para que voltassem, o que aconteceu? Nós então fizemos a última semana e tiramos a peça de cartaz antes dos exilados voltarem. Entende? Que aí a missão estava cumprida. Os caras voltaram, não tinha mais. Eu vou botar a peça para eles irem assistir o espetáculo com o exílio. Para dizer, não era assim que nós vivíamos, nada. O Boal escreveu. A gente fez como ele escreveu. Era lindo o espetáculo, era cheio de malas, cheio de não sei o que, o tempo inteiro, hein? O Renato tocava violão, cantava uma música ele cantava, não sei o que. Era lindo o espetáculo. Foi o último espetáculo que nós fizemos, na verdade, praticamente a companhia. Depois, acho que foi. Está nesse texto aí que eu disse que o Brecht diz uma coisa maravilhosa, que ele diz assim: ator, unicamente o ator é o princípio e o fim da arte teatral. É isso mesmo. É o ator, não tem outro. O Brecht, com toda a teoria de distanciamento dele, e o Stanislavski diz uma coisa maravilhosa. Ele diz assim: ator, desperta e deixe-se seguir em direção à tua alma. Você vê a diferença de um para o outro, né? Não é? A arte teatral é o ator, o outro diz assim: desperta, vai, e segue a tua alma, o teu sentimento, a tua emoção, e vai em frente, vai com ele. Você fez o Teatro de Arena, teve vários espetáculos maravilhosos, né, de autores. Tinha um grupo, o Teatro de Arena foi criado para isso, para ter peça brasileira, de autor brasileiro, com autor brasileiro, autor brasileiro. Então, até Silveira Sampaio eles montaram. É isso. A oficina tinha uma outra visão, Zé Celso. Ele montava peças que poderiam ser talvez até proibidas, como Pequenos Burgueses, né? Rei da Vela, Galileu Galilei, Na Selva da Cidade, Brecht. Eles tinham um peso enorme em fazer os espetáculos. E eram, em plena revolução, em plena ditadura, teve a nudez frontal da Ítala Nandi no Selva da Cidade, Ela vinha nua, ficava na minha frente, ela ficava aqui atrás. E as pessoas diziam assim: você não olhou nunca? Você não pode, de costa, fazendo, a cena, mas ela de nua, aquele véu, de frontal. A primeira vez na história do teatro brasileiro, no frontal. Aí depois esculhambou, né? Aí acabou. Mas tinha, era um duelo de inteligência, você entende? Você tinha um duelo de cultura e de inteligência. Os diretores, os atores, os que estavam por cima, eles tinham essa cultura. Então eles sabiam como combater. O Boal, era o Boal, professor de filosofia, não sei mais o que, era o Guarnieri, era o Vianinha, eram autores que você lia e ficava apaixonado pelas peças, né? Nós íamos para a sala para reunir as classes de letra e nós líamos a peça do Brecht lá e discutíamos depois. Foi por isso que nós tivemos público. Tínhamos 60 público. E aí os alunos debatiam quem era Brecht, quem era quem é esse cara, quem é maluco, quem é esse, o distanciamento, não fala para ninguém, aquela coisa. E numa dessas leituras de peça, o Glauber estava, ele ficou impressionado com Brecht. Esse cara é louco. Aí, quando ele chegou para mim, para fazer o coisa, disse assim:
Glauber, isso é que eu acho maravilhoso. Sempre disse que o filme O Deus e o Diabo vale pela generosidade do Glauber. E um cara com 23 anos, fazendo seu primeiro grande filme, aceitou uma proposta maluca, que era fazer o Corisco sem flashback e o Corisco contar a história, porra. O lindo do filme é que o Corisco conta a história. Ele passa, ele é o personagem e é o narrador. Ele conta a história, como é que aconteceu a história. E aí o filme ganhou uma outra dimensão. E o Glauber ficou parado olhando e disse, vamos fazer assim. Aos 23 anos, o cara topou mudar o filme dele todo para fazer uma experiência brechtiana dentro do cinema. Levamos 14 horas viajando de Jeep, que é por isso que ele estava com o cabelo cheio de... Fui fazer. Aí ele foi lá no teatro, falou com o João Augusto e fez uma coisa que eu nunca vi na minha vida. E com 68 anos de profissão, eu nunca vi. O cara chegou e disse assim, eu preciso, me solta o Otton por 15 dias, eu faço o Corisco com ele, em 15 dias. Aí o João Augusto disse, 15 dias? É se você vai fazendo outras cenas. Aí ele disse assim, mas ele é um personagem que ele está quase, fazia o pai do Black Tie. Aí ele disse assim, tá bom. Então nós fizemos uma experiência, primeira experiência de Brecht no cinema brasileiro, depois ninguém mais fez, né? Se você pegar, ninguém fez mais aquele tipo de interpretação. Aí eu já trabalhava assim, 15 dias? É uma loucura isso. Eu não posso. Vamos fazer o seguinte, eu compro o passe do Otton por 15 dias. Eu nunca vi isso. Você comprar o meu passe por 15 dias, eu disse, esse dinheiro aqui ajuda vocês na produção de vocês do Black Tie. 15 dias, tá aqui, ó. 15 dias. Eu fiz o Corisco em 15 dias. Um dia de ida, e um dia de volta. Mas quando você viu sem som, você não gostou, né? Eu vi uma fala dessa. Que ele passou pra vocês sem som, mas... Aí isso aconteceu. Eu tava na rua e ele disse, vamos pegar o copião. Que eu não vejo copião nenhum, né? Eu não vejo. Aí ele disse, vai lá. Aí entrei no teatro, entrei no cinema pra ver. Aí começou a passar, aí eu vi aquele cara rodando. Aí eu fui fazendo assim. Fazendo assim. Aí, porra, ele caiu assim. Aí ele disse assim, que é? Glauber, isso é uma merda. Porra, isso é uma palhaçada, é uma merda. Tá maluco, pô? Maluco? Você vai ver quando entrar som, quando entrar música, quando entrar... Você vai ver como é que é, pô. Tá maluco, pô? Você propõe uma coisa, agora tá dizendo que é uma merda. Aí foi assim que foi feito Deus e o Diabo. Sem pátria, sem pai nem mãe. Sem pátria, sem mãe nem pai. Sem pátria, sem pai nem mãe. Sem pátria, sem mãe nem pai. A gente está aqui hoje com o Sérgio de Carvalho e a Helena Albergaria, que são integrantes da Companhia do Latão, uma das companhias mais importantes de teatro aqui de São Paulo e do nosso país. E aí, Sérgio e Helena, como foi para vocês, assim, essa primeira pergunta é isso, como foi para vocês ouvirem esse trecho dessa entrevista que a gente fez com o Otton lá no Rio de Janeiro? Acho que a primeira coisa que eu tenho a dizer é divertido. É muito divertido de ouvir ele falando, o tipo de humor dele, e é um gênio, um puta ator, né? Engraçado que, enquanto ele fala, eu fiquei lembrando de histórias do teatro brasileiro, né? Assim, esse momento em que
em que ele começa ali na Bahia, um momento incrível, assim, que as pessoas conhecem um pouco, ligado à história de teatro, a Escola de Teatro da Bahia e a Universidade da Bahia, que foi um lugar, no fim dos anos 50, muito importante, né? Ele cita de passagem o Martim Gonçalves, que foi a pessoa que conduziu os primeiros trabalhos da escola ali, que era um cenógrafo, crítico, também pesquisador de teatro, interessado num teatro moderno popular ao mesmo tempo, uma junção entre modernismo e arte popular. Eu acho esse momento incrível ali em que a Bahia tinha uma produção avançada, né? E não é à toa que vem o Otton, vem a Helena Inês, um monte de gente, né? O Tom Zé, você tem um núcleo. O próprio Caetano Veloso se sente devedor desse fomento à cultura que o Martinho fez, né, também. O Kohlreuter vai para a universidade também fazer experimentações de som. É um negócio, é uma época muito rica. Acho que, se não me engano, num texto do Caetano, ele fala que o cinema novo é por causa desse momento, que a Tropicália é por causa desse momento, que todos vêm desse lugar, e o Martinho foi totalmente apagado da nossa memória, né? E ao mesmo tempo ali também colou o CPC, o Chico de Assis esteve ali na Bahia, né, trabalhando com, não sei se o Otto não chegou a contar do CPC ali da Bahia, que foi muito forte também. Mas é engraçado que enquanto ele falava eu pensava nisso, de repente eu já vi uma cena do São Bernardo, filme que ele faz como brilhantemente, né, que atuação é essa? Segundo ele, é o filme que ele mais gosta, de tudo que ele já fez. É que é uma das maiores atuações da história do cinema do mundo, não é do Brasil, assim. Eu já li muitas vezes o Romance, que eu acho também uma coisa deslumbrante. E ele é impressionante a atuação dele, no Deus do Diabo, em tudo, né? Agora ele segue um grande ator, assim, tipo Cine Drive-In, que é um filme recente dele, como ele está brilhante, a passagem dele no filme com a Fernanda Montenegro, das cartas. Central do Brasil. No Central do Brasil, que ele é o caminhoneiro. Ele é um grande ator épico e um grande ator realista, né? Uma coisa... Ele faz muito lindamente todo tipo de atuação, né? E o São Bernardo, ele tem razão, é uma obra-prima esse filme, né? É um filme como um todo brilhante, e a atuação dele é sobrenatural, né? É demais. E diz muito sobre o que a gente está vivendo hoje, o São Bernardo, né? Esse tipo de elite que o Paulo Honório vira, né? Esse tipo de classe dominante que ele vira. E eu gostei também dele falar duas histórias mais que foram fortes para mim escutando, do Murro em Ponta de Faca, né? Ele contando que eles telefonavam pro Boal no exílio. Foi um pouco uma ideia que a gente perseguiu quando fez a peça do Latão Os Que Ficam. O diretor, que é um Fernando, que foi, na minha versão foi um pouco inspirado no Fernando Peixoto, mas ficava telefonando junto com a equipe para a Europa para conversar com o Boal. E é uma peça linda que inspirou também muito a gente, né? A gente tinha a cena do orelhão. Assim, a gente enfiando um monte de ficha no orelhão, porque o orelhão comia tudo, e desesperados para falar com o Boal. E a última coincidência... Sérgio, a gente leu no Teatro do Osso porque você indicou pra gente. Quando a gente estava estudando o Grito, você falou, leiam o Murro em Ponta de Faca. E a gente ficou bem emocionado, a gente leu no TUSP, ali naquela ocupação que a gente fez no TUSP. Que ótimo. Porque elas são peças parentes, né, irmãs, assim, elas dialogam, eu acho, por uma espécie de sentimento comum de um tempo, dos anos 70, assim, né, um sentimento de paralisia e ao mesmo tempo de vida represada ali, né. E, enfim, também eu só vou contar mais uma última coisa ouvindo o Otto. Ele contou uma história que eu não sabia, quando vocês puxaram aí na conversa com ele do som, né, do filme, que ele ouviu a primeira vez o copião do Deus e o Diabo, que ele assistiu, e o Glauber vira para ele e fala assim, não, você vai ver com o som, vai ficar bom, com a trilha e tal. E por uma coincidência tremenda, quando a gente fez o Ópera dos
o Ópera de Vivos, que é uma peça feita de 4 atos, o segundo ato é um filme. E dentro do filme tem uma personagem, que é um cineasta inspirado no Glauber. Assim, ele é semelhante ao Glauber na medida em que ele tem um projeto de uma estética da fome também. E quando ele mostra para um banqueiro e para uma atriz o filme, pela primeira vez o Copião, as pessoas fazem uma cara estranha, mas, enfim, por outras razões, não é porque não gostam, e ele faz o mesmo texto que vocês falaram aqui, com som vai ficar bom, você tem que imaginar a trilha, e ele começa a simular a trilha. Ele começa a cantar durante a passagem. A exibição do Copião. E eu fiz essa cena, isso estava no roteiro já, assim, essa não foi nem improvisada, assim, e não sabia da história do Glauber, entendeu? Então foi uma... Tem outra coincidência que eu não tinha lido a peça do Boal, dos Exilados, e quando a gente estava trabalhando Os Que Ficam, entravam, eu não sei se vocês leram ou viram Os Que Ficam, entravam depoimentos pessoais nossos. Sim. E tem uma hora que eu conto uma história que o meu pai colocou na maca uma pessoa que estava sendo torturada, meu pai não conhecia. Meu pai tinha 20 e poucos anos, meu pai sofria de artrite reumatoide muito grave, então deve ter sido um esforço tremendo. E ele fingiu que o cara estava morto e levou ele pelo corredor do IML. E tem uma cena... Aí o Sérgio falou, nossa, mas tem uma cena muito parecida, muito... Encaixa, né? Você se fingir de morto para salvar a vida, né? Então, tem incidente na história, né? E eu acho, sei lá, a minha peça de formação, que é uma peça do Brecht muito bonita, que chama A Peça Didática de Baden-Baden sobre o Acordo, e tem esse tema também, né? E assim, eu tinha 14 anos, foi a primeira peça que eu fiz na vida. E a gente ficou 2 anos trabalhando improvisação, só jogos teatrais em cima dessa peça. Mas tem esse tema, assim. Então, o aviador, reduzido à sua menor grandeza, venceu a tempestade. Porque ele vai abrindo mão de tudo para sobreviver, né? Eu acho uma grande lição para esses tempos. Que legal, gente. E para mim também foi muito surpreendente quando o Otton começou a contar toda a história dele na Bahia e dizer que a primeira montagem do Black Tie no Brasil tinha sido lá, que o primeiro estado que estava estudando Brecht, assim, aqui no Brasil, ele falou que o Brecht foi o primeiro lugar que chegou, foi lá. E quando eu ouvi essa história que ele conta na entrevista, de que o Deus e o Diabo não ia ser feito, né, com o Corisco narrando, e sim ia ser feito com flashback, e que o Otton sugeriu pro Glauber, porque ele estava estudando Brecht, e o Glauber mudou o filme inteiro. Eu lembrei muito de vocês do Latão. Eu falei, cara, eu preciso contar isso pro Sérgio, essa história que eu não sei se o Sérgio conhecia, porque me chamou muita atenção isso, assim, eu fiquei tocado com essa história, e ainda mais que eu sei que vocês trabalham com cinema também, tem essa pesquisa. Enfim, mas é bonita essa história, né? É linda essa história. E essa cena, por coincidência, eu vi poucos dias atrás, por causa de uma aula na universidade, e a gente passou essa cena até durante um seminário lá, e ela é incrível, né? A cena principal em que ele narra a voz dos cangaceiros, assim, ele narra e faz as 2 vozes do diálogo. É muito bonito esse filme mesmo, né? E eu acho que isso que a Helena fala, ele consegue transitar entre uma narratividade radical e um realismo radical. É verdadeiro, mas é estilizado ao mesmo tempo e ultra poético. Eu acho que ele influenciou o próprio cinema do Glauber também, uma espécie de teatralidade da atuação que o Glauber tem no filme, no cinema posterior dele, já está esboçado, claro, antes no Barra Vento e tal, mas eu acho que a partir do Deus e o Diabo vira um projeto, né? E isso o Otton, acho que é decisivo como modelo de atuação, né?
É muito, e também fora o entusiasmo dele, né? É bonito. Eu fiquei também feliz de ouvir um artista que, como ele diz na entrevista, está com 68 anos de trabalho e falando com alegria do trabalho artístico, né? Isso é muito bonito, né? Nessa época que a gente está mais afastado da cena e da prática, assim, dá uma saudade doida, assim, né? E ver que é isso, velho. A diferença é quem ama para valer esse negócio e trabalha com amor na invenção, né, do diferente que o teatro e o cinema e a arte possibilitam. Mas quando a gente fez o Ópera dos Vivos, a gente conversou com muita gente ligada à produção cultural no momento um pouquinho antes do golpe, durante o golpe. Curioso ele chamar até de revolução, eu acho que ele usa revolução ironicamente. Mas o tema do Ópera dos Vivos é o trabalho dos produtores da produção cultural, né? E como o golpe interferiu nisso. E a gente conversou com muitas pessoas. E como o golpe de 64 foi uma tragédia na produção de vanguarda cultural, né? Uma produção ligada à realidade e que fazia as coisas de um outro jeito. Você imagina um diretor de cinema se deixa contaminar por um ator que está estudando entusiasmadamente Brecht e muda a dramaturgia do cinema dele e muda talvez todo o cinema dele, o diálogo que é possível quando o trabalho não é um trabalho alienado, né? Porque acho que o golpe de 64 vem de um jeito tão forte e isso gerou em todos os artistas que a gente conversou, depressão, doenças mentais, e principalmente você vê na trajetória do Paulo José também isso, do Ginho, do Nelson Xavier. Do Nelson Xavier e tal. É uma coisa assim, que eles terem tido a obrigação de mudar de rumos para sobreviver financeiramente, gerou muitas tragédias pessoais e além da tragédia que foi para o país, né? Mas você vê que mesmo pessoas que ficaram mais reacionárias agora, que hoje em dia estão mais conservadoras, eles querem falar sobre esse momento e eles fazem questão de dizer que esse momento foi um momento de brilho na vida deles, né? Eu acho que também tem uma mudança temática que o golpe de 64 traz, assim, né? Você vê essa produção que a gente estava falando, Deus e o Diabo, que é gestado antes, Barra Vento, enfim, esse cinema anterior e o teatro anterior é muito inventivo e muito ligado às lutas populares, de fato, a luta de classes que estava em curso, ao imaginário de um país profundo, das ligas camponesas em luta. Você vê que depois de 64, a luta de classes não fica em primeiro plano e passa a ser a contestação à ditadura, o tema da liberdade, da democracia. Então tem um fechamento também da própria pesquisa. Só que era uma pesquisa tão poderosa e forte que ela continua gerando coisas fortes depois de 64, né, no teatro. E o cinema ainda avança muito. Mas, enfim, é um momento muito interessante. Eu acho que parte dessa alegria que ele tem de trazer o caderninho para vocês, de mostrar, é porque ele sabe que são coisas importantes. Uhum. E que hoje em dia estão sendo esquecidas, de fato, né? As escolas de teatro já não olham para essas coisas. As novas gerações às vezes acham que estão começando do zero, né? Então eu acho importante fazer essas passagens assim, porque dá para começar de lugares mais avançados, né? Muita gente já trabalhou tanto, dá para usar a experiência de trabalho das outras pessoas também para a gente começar e ganhar terreno, né, nessas dificuldades históricas de aprender, né, e de conseguir fazer o trabalho persistir no Brasil, né? Uma vez o Gianni Ratto, que ele citou aqui também na entrevista,
que foi uma pessoa incrível também, o Gianni, né? Um grande artista. Ele passou lá pela Bahia, deu aula lá na Escola de Teatro da Bahia, enfim, se envolveu também em polêmicas, né? Ali todo mundo era forte naquele tempo, né? O Martim Gonçalves e o Gianni, com essa trajetória, dirigindo já, né? Não estava fazendo mais só cenografia nesse momento, e a Bahia é importante para ele por isso também. Mas o Gianni, muitos anos depois, fim dos anos 90, quando eu conheci o Gianni e convivi um pouco com ele, e ele foi uma pessoa importante, muito importante para a organização do Arte contra a Barbárie aqui em São Paulo, porque a ideia de começar a ter debates de teatro nasceu de uma ideia que o Gianni estava pondo fogo nos bastidores da juventude teatral, dizendo assim, a gente precisa se reunir. O Gianni tinha uma fantasia de fazer treinamentos de vaia. Assim, a gente precisa retomar a prática da vaia, assim, uma vaia orquestrada, a gente vai para os teatros e faz barulho, enfim, isso eram as piadas dele, mas assim, ele queria uma participação pública dos artistas, sabe, assim, que voltasse a ter debate. Ele tinha a sensação de que o debate estava morrendo. E ele estimulava ter encontros, chama a gente para ir na casa dele e tal. Então os amigos um chamavam outros para ir na casa do Gianni bater papo. Passou um tempo depois, isso inspira as reuniões que vão dar no Arte contra a Barbárie. Isso ninguém conta essa parte, porque acho que pouca gente viveu teve um hiato de tempo, talvez. E não é à toa que o Gianni está nas primeiras reuniões do Arte contra a Barbárie também. Muito mais velho que a gente e tal. Anos depois ele me escreve uma dedicatória, assim, eu vou pedir autógrafo de um livro dele, da Mochila do Mascate, se eu não me engano, e ele escreve uma frase que eu adotei, que é assim, o segredo da vida é o encontro das gerações. Eu já até usei em peça essa frase, até mudando o sentido dela, mas assim, é a consciência de um artista mais velho de que tanto ele precisa se encontrar com os mais jovens, quanto os mais jovens precisam se encontrar com os mais velhos. Isso é fundamental para que a vida cultural exista de fato, né? Que tem esses intercâmbios de geração. E eu acho que o intercâmbio, os nomes precisam ser ditos. Não devem passar en passant, tipo, Martinho Gonçalves é um cara fundamental que a gente não conhece. E a gente tem uma música de protesto americana, que até o meu ídolo, David Byrne, canta sempre nos shows dele, que ele fala, say your name. Por que isso é importante? Não é só importante a troca de experiências de geração. Você precisa dizer claro e forte o nome das pessoas que são importantes. Assim, e a música é uma música de protesto, acho que talvez vocês conheçam, que é só isso. Ele fala, Marielle Franco, say your name. Ele fez um que é só com vítimas de genocídio do povo negro. Ele fez quando ele esteve aqui no Brasil, do genocídio de classes, então tinha gente do MST, mas é assim, os nomes precisam ser ditos. O que eu sinto é que às vezes as pessoas estudam e têm fontes que são importantes para elas e elas ocultam esse nome numa ganância de inventar a roda. Então, assim, eu acho que não é à toa que o nome do Martim Gonçalves foi ocultado. Foi um cara que pôs o candomblé, as culturas afros. Ele foi a primeira vez que se expôs em grandes museus isso. Foi um cara que trouxe Brecht para o Brasil. Foi um cara que pôs o Paul Reuter, que fez a Escola Livre de Dança. Foi um cara que ele criou um negócio, olha isso, ninguém sabe, que ele pedia para que os estudantes que fizessem aula na universidade pública pagassem, entre aspas, essa aula, fazendo teatro nos ônibus, recitando poesia e fazendo peças nos ônibus, porque ele achava que era o lugar do teatro. Isso ninguém sabe. Eu lembro quando eu vi a palestra sobre ele, eu fui ficando chocada com o tanto de roda que esse homem inventou e como esse homem foi apagado. A Lina Bobardi fez o Museu do Brinquedo, o Museu de Coisas Populares inspiradas por uma ideia dele. Enfim,
A Helena está citando também tem uma pesquisa da Jusilene Santana sobre o Martim Gonçalves, que foi quando eu tomei contato, eu participei de uma banca na Bahia e conheci a pesquisa dela, e depois fui atrás de mais informações também, cheguei até a entrar em contato com a família dele, que chamava Eros, o nome verdadeiro é Eros Martim Gonçalves e tal, enfim, são histórias importantes, mas eu acho que também parte desse ocultamento que incide sobre muitos artistas, né? Veja, a gente está falando de um artista famoso, Otton Bastos, que as pessoas já não conhecem o trabalho teatral dele. Quando você pensa nos artistas que foram fundamentais para a história do teatro brasileiro, sei lá, o Abdias do Nascimento, do Teatro Experimental do Negro, o Ruggero Giacobbe, como um italiano que passou por aqui, você vê que as pessoas já não sabem quem são essas pessoas. Dulcina. E eu acho que também tem um lado de não olhar os movimentos muito diferentes do profissionalismo burguês, hegemônico, que tomou lugar a partir do TBC. A experiência além do racismo em cima do Teatro Experimental do Negro, tinha também uma atenção policial ao fato de que era um teatro de mobilização popular via associações, assim, as pessoas eram sócias daquele teatro. Ele criava uma estratégia amadora e livre de frequência ao teatro. Então a censura incidia pesado nesse grupo. E não é só do Abdias, em vários grupos amadores você tinha isso, que tinham politizados e tal. Então essa história de um teatro amador, livre, que era experimental, e por ser amador, às vezes era melhor artisticamente, mais inventivo, experimentando coisas diferentes do que o teatro profissional, também é uma coisa que precisa ser estudada, eu acho. E aí algumas pesquisas estão trazendo mais documentos sobre isso, mas é um trabalho para ser feito, né? Então, acho que é muito bom ver vocês estarem levantando reflexão de tipo histórico, assim, sabe? A gente precisa fazer essas passagens, essas conexões. E não é por nenhum saudosismo, é por um sentido prático de fazer melhor o trabalho atual, né? Aprendendo com essas pessoas, né? Quando a gente resolve montar isso, de alguma maneira a gente intuiu e sacou que esse intercâmbio que você citou, ele é o cerne do nosso projeto, no fim das contas. Tanto que na nossa montagem, nós temos o núcleo ali do Teatro do Osso, né, que são atores por volta dos 30 e poucos anos. A gente fez questão de ter pessoas mais novas que nós e pessoas mais velhas que nós em cena também, que é o grupo que a gente chama de trabalhadores e estudantes. Que de alguma forma isso que você falou bateu quando a gente estudou o Guarnieri, de que para entender talvez esse momento ali que eles viveram e por quê, por exemplo, o Otton cita esse duelo de inteligências, né? Até queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, que era tão forte nos anos ali, né, no começo ali, até pré-AI-5 mesmo, né, eu imagino, que a gente acabou intuindo que ficar só na nossa geração não bastaria para contar o que é o Brilho Parado no Ar hoje. Acabou que eu não fiz pergunta nenhuma, né? Mas foi uma ótima colocação isso aí. Isso E é difícil a gente contracenar com gente mais velha, né? Porque é uma profissão, especialmente para quem fica muito no teatro, que as pessoas não envelhecem nela, né? Não, você pode fazer até o último dia da sua vida, né? Pode, mas não fazem, porque é tão precário do ponto de vista material, de grana, que as pessoas vão caindo pelo caminho, né? Grandes atores vão parando. Né? Em algum outro momento da entrevista, o Otton fala um negócio que é o seguinte, que ele se desencantou com o teatro e ele não faz mais. O teatro, para ele, é para ser feito de quarta a domingo, entendeu? 10 sessões na semana. Ele falou que fazer no sábado e no domingo para depois voltar a fazer só no sábado de novo, para ele isso nem teatro é. É triste. Eles pegaram o teatro. Na verdade, a loucura também, acho que eles foram uma geração que tinha
vinha de um teatro amador muito forte, tinha muito teatro amador no Brasil, assim, grupos, festivais, teatro estudantil, isso vem já dos anos 30 e tal. Então quem se profissionalizava sabia que para se profissionalizar ia ter que enfrentar a bilheteria, ia ter que arrumar seu público. Então era um teatro que ficava em cartaz de terça a domingo, depois de quarta a domingo, fazia 2 sessões no sábado, às vezes 2 no domingo, porque precisava de bilheteria para ser pago. O Arena, mesmo os grupos pequenos, viviam da bilheteria. Então, a história é famosa, né? O Black Tie ia encerrar o Teatro de Arena, mas aí como deu certo de bilheteria, criou uma nova fase para o Arena. Isso é importante porque também dá uma sensação de profissionalismo no bom sentido da palavra. Assim, a gente precisa fazer um troço que tenha força, independente, criava uma independência, eu acho. É lógico que nem tudo que é bom consegue sobreviver de modo independente, né, de mercado e tal. Por isso que o Estado tem que intervir em ações que são importantes e não vão ter lugar no mercado. Mas por outro lado, é importante que tenha havido um movimento teatral independente de fato. Eu sinto isso porque eu sinto que hoje em dia, com a institucionalização da cultura, essa entrada parcial de dinheiro via fundos públicos, que é muito parcial, não resolve a vida, mas ela cria uma pseudo-profissionalização às vezes. Então ela distorce um pouco precária. Isso. E ela às vezes tira a independência também dos movimentos teatrais, né? Eu acho que o teatro de grupo em São Paulo viveu e vive um pouco dessa contradição, né? Essa proximidade da política pública como quase um fim, né? Tipo uma obrigação, só vem dali, senão você não faz, entendeu? O lado ruim disso é que você mata esse impulso mais livre, amador, que era muito forte. Então, quando a gente vem sobrevivendo isso em grupos, né, que vem dos anos 70 para cá, como o próprio União e Olho Vivo e tantos grupos que vêm do amadorismo e preservam isso no bom sentido da palavra, é importante. Enfim, estou dizendo porque às vezes a gente acha que o Arena foi um grupo, o Arena, a Oficina eram grupos, vamos dizer assim, coletivos, não de mercado, mas eles não se pensavam assim, eles pensavam assim, a gente trabalha no mercado, um mercado crítico, e essa contradição tem a ver com o trabalho deles, né, no momento em que isso era possível, né, que se fazia teatro de terça ou quarta a domingo. Às então, vezes enfim, é um momento diferente. E segunda era o dia de ensaio, né, deles, para a montagem da próxima peça. Eu recomendo demais, vocês já devem ter lido As Memórias da Fernanda Montenegro. Sim. É um livro, é emocionante, porque é um livro de memórias no sentido mais say your name. Ela fala dos avós dela, do perrengue dos imigrantes, não sei o quê. E ela vai minuciosamente falando de labuta, né? Sim, esse livro ele tá rodando pelo grupo, assim, o João, ator do grupo, comprou, e aí o Renan já leu, o Murilo, eu li, agora foi para Marilda, ele tá rodando, é muito bonito. Eu li também a biografia do Plínio Marcos, e como o teatro amador, o teatro estudantil, era muito importante, né? Tinha uma base muito forte para os espetáculos circularem, é diferente de hoje, né? Assim, parece que hoje está mais terra arrasada, assim, para a gente conseguir circular. O União e Olho Vivo, ele ia para um lugar, já tinha um sindicato ali, tinha um padre mais progressista, tinha né, uma base, assim. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que mesmo as políticas de esquerda, né, para a cultura, elas não estão atentas, me parece, ao estrago que esse olhar do dinheiro tá causando, entendeu? Parece que elas falam só em ampliar verbas, incluir nas verbas, descentralizar as verbas, que são coisas legítimas, mas parece que a categoria verba está à frente da categoria trabalho igualitário, prática de invenção livre. Então eu sinto que
além desse... É preciso retomar uma perspectiva de cultura como um direito radicalmente universal, assim, que tem a ver com o tempo livre das pessoas, entendeu? Então é mais importante isso do que você ficar prometendo verbas que no fundo é uma reprodução da lógica do capital. Então, e eu não vejo os partidos de esquerda pensando diferente, entendeu? Me parece desesperador um pouco isso, mesmo nos programas mais avançados, com raras exceções, né? Não, você estava falando dos padres, das comunidades e tal, e você vê que nesse momento o golpe, uma das coisas grotescas do golpe é acabar com isso, né? Porque o teatro fazia parte, o TUSP, na peça Os Que Ficam eu falo do envolvimento do meu pai no Partido Comunista e da criação do TUSP, que era um bando de gente amadora ligada à militância. Meu pai era médico, péssimo ator, nunca foi ator. Meu pai era militante comunista, aí eles deram uma olhada e viram que os militantes de esquerda católicos estavam bombando no Morte e Vida Severina, eles precisavam de uma visão marxista participando do debate teatral. Aí o partido dá essa função a eles, que não tem nada a ver com teatro, que são estudantes de outras áreas. Eles procuram Anatole Rosenfeld, que indica a exceção e a regra, que é feita por amadores. O TUSP abre com amadores. E ao mesmo tempo o Paulo José dirigindo, né? Pois é, mas... Esqueci o cenógrafo famoso. O Flávio Império. Flávio Império, enfim. Então tinha uma junção também de mundos, né? Eu acho que tinha um trânsito também, que nem a gente está falando hoje, a importância do trânsito de gerações, mas você tinha esse diálogo entre amadores e profissionais e artistas mais experientes e menos experientes, né? Tinha uma coisa de um momento de invenção não institucional. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Eu sinto que hoje tem um peso institucional e instituições mercantilizadas que às vezes a imaginação fica atrelada a isso, voltada para abastecer essas estruturas que foram desenvolvidas. Mas a gente precisa recuperar um impulso de formação livre, de movimento, e não de estruturas institucionais estatificadas, sabe? Então, e eu acho que isso vem de coisas como essa, né? Olhar para trás, ver como é que as pessoas faziam, como elas se organizavam diferente, entendeu? Como é que o teatro experimental do negro se organizava na prática. Ali tem um modelo de trabalho para a gente imitar. E que poucas pessoas bebem ali, né, nessa fonte, assim. E aí acho que a gente podia pensar um pouco, falar um pouco agora também do surgimento do latão dentro disso, né? Para mim o latão foi um pioneiro muito importante porque trouxe um lugar que a gente que às vezes estava esquecido também pelo período histórico, assim, essa questão do teatro político, de um grupo que pensa essa dramaturgia épica, que traz, isso não estava sendo discutido, sabe? E eu sinto que o grupo de vocês foi muito importante nisso, assim, foi assim, olha, existe isso aqui, tá? Vamos fincar essa bandeira aqui e vamos ver se a gente consegue ir ampliando as pessoas em volta dessa bandeira. Então foi muito importante. Acho que tem uma coisa, desculpa, Rogério, lembrei de uma fala do filme do Glauber, acho que é o Terra em Transe: a luta de classes existe, imbecil, qual é o seu lado dentro dela? Acho que o latão veio com a triste notícia de que as pessoas achavam que a história tinha acabado e que a luta de classes bom, até hoje falam, né, um conceito totalmente velho, kkk, ultrapassado, mas ela existe. É só abrir a janela. Eu acho que também é engraçado porque a gente começou, e eu me sinto até hoje um pouco amador no teatro, no sentido do que eu estou falando. Eu faço porque eu gosto de teatro, acho que a Helena faz porque ama teatro. Amo de paixão. E a gente, ao mesmo tempo, trabalha a vida há muitos anos cotidianamente nisso, né? Todo o meu trabalho é onde eu ganho dinheiro, onde eu aprendo, onde eu me modifico. Então,
ao mesmo tempo, como eu vinha de outros lados, assim, eu pensava ser um dramaturgo só, no máximo, ou alguém de literatura, um jornalista, porque eu trabalhava no jornal. Eu me senti um pouco estrangeiro no teatro também. E eu fiz faculdade de teatro, mas então quando o Latão começa, quando eu descobri o Brecht, comecei a ler Brasil, assim, pela primeira vez, num tempo que estava fora de moda isso, porque estava fora de moda, a gente estava muito internacional na universidade, era só uma tendência que só aumentou, na verdade, mas ela estava já muito forte naquele começo, né? Só teorias de um certo teatro europeu ou americano. A questão histórica parecia antiga, falar em Brasil parecia uma coisa feia, porque tinha um cheiro de nacional popular no sentido ruim da palavra, ideológico, né? Então ninguém pensava nessas coisas. E ninguém quer ser provinciano, né? E a gente é provinciano. Enfim, mas aí então quando eu começo a ler Brecht, ler coisas do Brasil, pensadores do Brasil, eu falei, gente, tem um negócio que é muito mais avançado do que isso que estão me dizendo na universidade. Como teoria, como imaginário. Então eu não tive problema nenhum. Assim, então quando alguém falava assim, isso aí é anacrônico, isso aí já foi, é um modernismo, a gente já está no pós-moderno. Eu falava, não, gente, aquilo ali é mais interessante, mais radical do que o épico dialético brechtiano. Ele é mais ferramenta para a gente trabalhar aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, ali. A gente trabalhava no Arena, né? A cidade, num momento histórico, enfim, como está hoje também, mas muito deteriorada, muito conflito. Falava assim, gente, a cena de rua, preciso fazer, o que o Brecht fala da cena de rua lá, preciso fazer aqui, qual a nossa cena de rua? A dialética me ajuda a ver melhor isso. Por que eu vou dizer que dialética é uma ferramenta, do ponto de vista filosófico, que está ultrapassada, se é ela que me permite olhar para essa rua aqui e torná-la ativa para o meu olhar? Então, assim, eu sinto que e de fato e a questão política não estava na pauta ali muito naquele momento, né? Dentro do campo artístico, porque isso também que salvou um pouco o projeto do Latão, porque quando a gente começa, eu percebi que a gente ia dialogar mais com fora do teatro do que dentro do teatro. No terceiro, quarto ano, eu percebi que a gente era capaz mais de influenciar grupos jovens, amadores de movimento social, ou estudante de sociologia, de letras, do que o povo de teatro, que estava numa vibe muito anti-narrativa, anti-representação, anti-diálogo com o mundo, numa vibe meio... Começam, Sérgio, entendeu? 97, isso. E não é que o Latão não gostasse desse teatro, vamos dizer assim, performativo ou auto-expositivo, porque a gente usava isso em cena também, né? Não tem problema usar um depoimento numa cena, não tem problema em fazer a cena não representacional, assim, a cena que não se quer ficção. A gente também fazia. E faz. Mas eu não podia ter um culto disso, achar que isso era um valor em si, porque isso você pode fazer cena ruim de um jeito ou pode fazer de outro. Eu posso, em nome do Brecht, fazer lixo. Então você não tem uma referência, assim, você não pode se validar por pertencer a um grupo genérico, teórico, uma categoria. Eu estou dentro dessa categoria, eu sou bom em si. Não. Claro, tem categorias e categorias, né? Mas você tem que avaliar isso também. Mas eu digo assim, não pode ser sem mediação essas adesões, né? Depende de uma verdade do seu trabalho ali. Qual a verdade concreta do que você está fazendo aqui, para além da ideologia? Então a gente assumiu de cara uma postura anti-ideológica, junto com política, o que é um paradoxo, assim, né? Porque é um grupo politizado, toma partido, mas assim, não tem uma ideologia válida em si, vamos trabalhar com concreto. E isso desorienta um pouco a recepção do Latão, eu acho, também, sabe? Fica assim, onde que te põe, né? Como é que eu categorizo um trabalho desse? E, ao mesmo tempo, é um trabalho que teve reconhecimento fora dos meios do teatro com muita força. Isso que é muito bom pra gente. E dentro dos meios do teatro, esse paradoxo, né? Um grupo com a história do Latão jamais ganhou prêmio, jamais
tipo, uma dramaturgia como essa, que é publicada, tem vários livros publicados, nunca foi indicado por uma premiação ou nunca teve uma fortuna crítica positiva na cidade de São Paulo. Nunca. Tipo, o que é meio bizarro, mas por outro lado conta a favor do projeto, eu acho, entendeu? Tipo, eu me orgulho hoje, assim, já não quero mais também, porque o interesse já é outro mesmo, né? Ainda mais que a dramaturgia é um ponto fundante do Latão também, né? Vocês escrevem os textos desde o início, né? E tão forte aqui. Começou como um grupo de dramaturgos, o Latão. A minha primeira ideia foi fazer um coletivo de dramaturgos. E aí que eu chamei várias pessoas para trabalhar, que o Márcio Marciano, que eu convidei ele para estar comigo, ele ficou como co-diretor numa primeira fase do Latão. A Helena sempre foi dramaturga, escreve as peças, debate e produz a dramaturgia efetivamente da peça. E muitas peças foram escritas de modo colaborativo também, né? Então eu sinto que até hoje a ideia de um coletivo dramatúrgico é talvez a coisa mais importante do Latão, junto com a qualidade cênica, enfim. E isso nunca ter sido reconhecido também... É um elogio. É um elogio. Como diz... Porque aqui no Brasil tem esse especial escrotidão, bem coisa nossa, que é o silêncio, né? O retumbante silêncio sobre uma coisa. Mas eu fiquei pensando agora, você falando de pós-moderno, dessas questões que o Latão traz no momento que elas estão em desuso na arte. E eu achei muito... Eu vou remontar aqui aos meus 14 anos, quando eu comecei a estudar Brecht e tal, com o grande professor Sérgio Correia, que faleceu muito jovem. Mas o grupo era um grupo amador, obviamente, de pessoas que se reuniam uma vez por semana para fazer teatro no Teatro Escola Macunaíma, nas oficinas. E tinha muita gente de movimento social. Uma dessas pessoas era a Josi, que era uma bancária vinculada à CUT, ao PT, bem militante e uma grande atriz, deslumbrante, e que deixou de ser atriz antes dos 20, porque era arrimo de família, de origem muito pobre e tal. A Josi era um brilho, era aquela atriz tipo que entra em cena é um raio, assim, uma coisa fenomenal. Eu sei, sempre que eu estou dando aula, que os alunos estão deprimidos, eu falo, olha, uma das maiores atrizes que eu já vi na vida era uma bancária, militante da CUT, e que abandonou antes dos 20 o teatro. E a Josi, ela tinha uma coisa assim, ela era uma referência para mim. E a primeira vez que eu ouvi falar de alguém gozando o pós-moderno foi a Josi. Eu tinha 14 anos, ela devia ter 18. E eu falei, mas o que é pós-moderno? Eu não tinha a menor ideia do que era pós-moderno. Aí ela falou, o pós-moderno é uma coisa... Eles acham que a gente já superou problemas da modernidade. E o que seriam os problemas que a gente já superou da modernidade, né? Tipo, caralho, o que é isso? E a Josi, eu não sei se é correta, assim, é a minha lembrança de 14 anos, e eu também nunca me debrucei sobre o que é pós-moderno na vida, o Sérgio certamente sabe mais que eu. Mas ela vira para mim e ela falou, então está superada o discurso da luta de classes, está superado o discurso de emancipação feminina, está superada todas essas condições de raça, porque a gente já vive um outro momento. E assim, na minha experiência de vida, aquilo era tão falso. Assim, óbvio que não estão superadas as questões de classe, gênero, raça. Não estão superadas. A gente vive num mundo antiquíssimo, agora na era Bolsonaro de terraplanismo, antivacina e tudo mais. Isso está tão escancarado que a gente vive num mundo pré-iluminista, assim. Então, assim, um brasileiro se dizer pós-moderno, tudo que eu sei de pós-moderno foi a Josi que me ensinou, entendeu? Então eu posso estar falando merda,
Mas assim, quando ela me falou isso, para uma menina de 14 anos, era tão evidente que essas questões não foram superadas, que eu fiquei embasbacada que se predominasse essa discussão na arte no Brasil. Eu pensava, bom, às vezes, Josi, na Suécia isso já aconteceu, assim. Aí ela falava, nem na Suécia, porque ela era super informada de questões de classe, porque ela tinha diálogo com sindicatos do mundo inteiro, mas enfim, é isso, a minha memória. Helena, antes da gente começar o papo, você falou do Guarnieri, né? Como que foi essa experiência, assim, de convivência e tal? Olha, eu trabalhei com Guarnieri, foi minha primeira peça profissional. Minha primeira peça amadora foi o Baden-Baden, depois a Cuca de Camaiorá, nesse grupo que eu estava falando, que tinha a Josi brilhante, maravilhosa. Mas depois esse meu professor, o Sérgio Correia, que era um professor incrível de teatro, que deu aula no Macunaíma, eu sempre choro quando eu falo dele, mas eu acho simbólico. Ele morreu numa enchente, nesta merda dessa cidade pós-moderna, que inunda quando chove. Eu tive aula com ele também. Você teve aula com ele? Tive. Eu fazia o Macunaíma nessa época também. Eu fiz 6 meses, depois eu entrei na EAD. Eu conheci o Sérgio também, e eu fiquei sabendo dessa enchente. Acho que ele morava no Butantã, se eu não me engano. Exato, com a Carlinha, com quem ele casou. Sim. Teve essa enchente e tinham alunas na casa dele. E ele morreu entregando uma aluna para os pais que foram buscar. Eletrocutado. Uma porra de um fio jogado no chão. Então, assim, questões primárias, né, que a gente não resolve nunca. Mas aí o Sérgio me indicou, o Fernando Peixoto ia fazer uma montagem com o Guarnieri, o Fernando Peixoto ia dirigir a montagem do Ardente Paciência, que é um texto do Skármeta, sobre a relação, que depois teve aquele filme O Carteiro e o Poeta. E o Guarnieri fazia o Neruda, e eles estavam procurando a mocinha da peça, fazia par romântico do carteiro. E aí o Sérgio Correia me indicou para esse teste e foi meu primeiro trabalho profissional. Você imagina, para uma moça, filha de comunistas. Eu nem contei para os meus pais que eu tinha ido fazer. Assim, o Arthur Ui era uma peça que os meus pais falavam em casa do Arthur Ui. Tipo, não vamos roubar bancos, vamos fundar um banco. Assim, meus pais chegavam do teatro contando as peças. Meus pais eram médicos, mas comunistas e adoravam teatro e cinema, e as coisas que eram impróprias para a gente, eles chegavam e contavam a peça. Então, eu nem contei que eu estava indo fazer o teste com o Guarnieri. Quando eu passei, eu falei, e achei que eles não iam me deixar fazer a peça, porque eu estava fazendo cursinho na época. Aí eu falei a palavra Guarnieri, tipo, faz aí o que você precisar, filha, né? Tipo assim. E o Guarnieri tem a coisa que e depois eu fiz com ele uma outra peça que chamava Meu Nome é Pablo Neruda, que era a dramaturgia dele e ele que dirigiu. E eu fiz só um pouquinho, depois eu pedi substituição, porque aí eu estava fazendo vestibular para artes cênicas e eu não estava dando conta. Meu pai tinha acabado de morrer, era luto com FUVEST, eu não dei conta. Então eu saí. Mas o que eu lembro, assim, com mais calor do Guarnieri, é que era o ator mais brilhante que eu já vi em toda a minha vida. Bom, dá para ver no Black Tie, dá para ver no Grande Dia, dá para ver no cinema. Mas ao vivo era uma coisa incandescente. O cara era... E ele tinha um negócio que ele amava demais também. Isso que a gente estava falando do Otton Bastos. E que eu acho que regem os grandes artistas. Ele tinha um amor por aquilo. Assim, uma paixão por aquilo.
Era muito, muito. E aí a gente fez 1 milhão de cidades, assim. A gente mambembou mesmo. Então foi uma experiência de muito aprendizado, né? Tipo, era um negócio assim. E a gente saía da peça, a gente se dava muito bem, assim. E aí ele ficava falando das minhas mãos, que ele falava assim: você sabe usar as mãos, você não tem vergonha das suas mãos. É o inferno, os atores jovens não sabem onde pôr as mãos. E ele tinha ódio disso, dos atores jovens não saberem onde pôr as mãos. E de morrerem a frase mais baixo. Eles vão perdendo volume, os atores jovens. Eles começam forte e vão perdendo. Aí eu ficava assim, eu ficava me vigiando para não perder volume, né? No fim da frase. E é uma coisa que o Sérgio pede também, né? Nas histórias da Helena Guarneri tem uma que eu copiei para dirigir, que é um desvendamento desses truques de atores, de atuação, para chamar foco para si. Então ela contou para mim que o Guarneri observava que, às vezes, o ator, antes de fazer a fala, faz uma pequena coisa com a boca, assim, um barulhinho qualquer, só para chamar foco para ele, antes de soltar a fala. Eu amei isso, porque eu já tinha reparado que atores... Fazem um barulho. Não, às vezes dão um passo para chamar foco, né? A pessoa anda para falar. Mas andar para falar simplesmente é para chamar foco. A pessoa, olhem para mim, que eu estou com a palavra agora. Então, assim, eu comecei agora a desenvolver um conjunto de... eu comecei a anotar o conjunto de truques que atores usam quando querem chamar foco. E aí eu sou um cão de guarda, assim, contra esses truques, sabe? Quando eu estou trabalhando no latão, assim, tipo, não. Assim, não. E muitas vezes põe um caco, né? Além do barulhinho, isso o Guarneri não pegou, coitado. Esses ramos da vida. Que é o caco que o ator põe, e muitas vezes o caco é olha, antes da frase. Porque os demônios dos atores, que o Guarneri já achava isso medíocre. Eu pensei, gente, ele morreu sem ver as pessoas pondo caco antes de uma fala maravilhosa do Brecht, que é, olha, e aí vem uma fala linda. Mas antes ele pôs ainda o olha, que é, bom, aí é literalmente, né, olhem para mim. E o Guarneri contando também dele com Lima Duarte, naquela cena que ficou muito famosa, dos dois, que duravam horas no Zumbi e tal. Foi incrível, uma coisa... Nossa, que legal, hein, Helena? Que, né, fazer parte dessa história mesmo, né? Todo mundo fala da atuação do Guarneri mesmo, que lindo mesmo. Não, e a coisa da adaptação rápida que ele tinha, tipo, a gente mambembava. Então, assim, a gente fazia no Guairão, no Fosso dos Elefantes, porque a peça era muito pequena para usar o Guairão, assim, então a gente tinha um negócio que era o estacionamento dos elefantes, que a gente fez. E a gente fazia em Cascavel, num teatro minúsculo, que o prefeito, a gente chegou uma vez, assim, e o prefeito falou, olha, seu Guarneri, porque tinha isso dos prefeitos da cidade de irem receber a gente. Às vezes a gente ficava na casa dos prefeitos, porque não tinha hotel chique o suficiente para o Guarneri. E um prefeito olhou para a gente e falou, ó, seu Guarneri, o senhor pode andar aqui na maior segurança no Paraná. Tinha um bandido na cidade, mandei matar ontem. Olha, isto é Brasil. Dá para ter pós-modernidade num negócio desse? Porque ele já fazia televisão também, né? Porque o Guarneri era quando eu fiz a peça com ele, o Guarneri estava na novela das 8, fazendo seu Saldanha, Sardinha. Eu sei que as pessoas amavam ele. E nesse momento que a gente trabalhou, uma hora ele pediu demissão da Globo, porque ele não estava mais aguentando. Enfim. Enfim, mas essa geração que migrou do teatro político para a televisão também, o modo como eles falam dessa fase de formação, os anos primeiros, é sempre muito comovente, né? Que nem vocês ouviram do Otton, a gente conviveu um pouco, a Helena conviveu com o Guarneri, a gente no Latão conviveu um pouco com o Nelson Xavier. Ele fez um trabalho com a gente, uma leitura cênica, e eu editei um livro dele, a peça Mutirão em Novo Sol, que a gente lançou pela Expressão Popular.
Então, e as histórias são incríveis, assim, né? E é uma história, enfim, também social, assim. Não são pessoas que têm histórias só pessoais, são histórias de um tempo, porque eles estavam na linha de frente de um movimento cultural que teve radiação nacional, que interligava música, cinema, teatro, política, movimento amador. Então, militância. As histórias deles era um projeto, né? Nesse momento, não era? Ali que eles entram. Ali, esse momento que tem o Vianinho, o Guarnieri, nesse primeiro momento da televisão, o Otton. A televisão tinha um projeto de imaginar um país, né? Imaginar o interior, talvez, do Brasil. Eu acho que a televisão recebe esse movimento que vem do teatro e do cinema. Como era um começo de indústria cultural, eles estavam abertos, assim, entendeu? E as melhores pessoas vinham da esquerda. Então, e quando elas não tinham mais o que trabalhar, muitas foram para a TV. Então você pega assim, Globo Repórter da TV Globo, que existe até hoje, tinha o Eduardo Coutinho fazendo documentário. Um cara formado no CPC, que parou de trabalhar para um filme em 64, com a experiência política e artística que ele tinha. Então, o Carga Pesada, que o Guarnieri escreveu, que era o Fagundes Estênio Garcia, que também vem desse teatro. O Vianinha pega projetos que ele estava fazendo para o teatro. O Vianinha, no fim dos anos 70, tentou criar uma companhia de dramaturgia brasileira, que dura pouco, assim, né? Porque a grana fechou, né? A política fechou. Depois de 68, fecha de novo politicamente. Ou seja, está muito difícil uma arte crítica de fato, e economicamente. Então a TV ela é porosa no início, é isso, né? Mas mesmo assim eles não aguentam o tranco também, né? Todos dão vem que essa negociação com uma situação de indústria é pesada, porque é muito diferente, entendeu? Você ser dono dos meios de produção e você não ser dono dos meios de produção. Você poder interferir no roteiro, né, falar o que quer e você não poder. E a TV, ela era permeável a conteúdos novos por um tempo e até a certas formas novas. Mas ela não era permeável demais a relações de trabalho novas. Então, assim, a primeira coisa que cai é a relação de trabalho. Não pode ter relação igualitária. Daqui a pouco não pode ter experimentação formal demais. E os temas duram. Por isso que a TV foi boa por muito tempo. O tema nacional popular, o tema desse Brasil de encontro da cidade, do campo, isso dura na TV por mais tempo, entra na novela, né? Um dramaturgo que passou pelo Arena, como Benedito Rui Barbosa, cria uma tradição forte em diálogo com o outro. Também. Oi? Dias Gomes. Dias Gomes, maravilhoso. Enfim, então a TV recebeu um pouco isso, mas com o tempo nesses temas, né? Que duraram até pouco tempo atrás, né? Mas as formas, as relações de trabalho caíram lá atrás, né? Tem uma entrevista que eu fiz para Vintém com Paulo José. Agora eu lembro, entrou a história do Eu Te Amo na revista? Eu não sei, porque eu lembro muito da entrevista que eu fiz com ele, eu não lembro tanto do que foi publicado, mas ele conta uma história incrível. Ele vai falando para mim, você veja como foi, a gente entra na indústria cultural, depois do golpe, eles vão para a indústria, trabalhar para a indústria cultural, também em cinema. E aí ele dá um exemplo, ele ia fazer o Eu Te Amo, Pereio e Sônia Braga, vocês lembram desse filme? Eu não lembro se ele ia ser o diretor, acho que não, eu acho que era já o Jabor, eu não lembro direito, eu acho que ele ia fazer o papel do Pereio. Mas aí ele me conta, Helena, no começo era assim, o roteiro era um apartamento de classe média, bem na decadência, o cara tinha um Fusca, sabe assim, e estava na pior que a mulher dele tinha dado fora nele, aí o projeto foi ficando uma cobertura no Leblon, não sei onde que é a cobertura lá, foi ficando uma gata que o cara era assim, eles eram meio personagens chulés os dois, classe média assim, meio mais para lá do que para cá, o homem e a mulher. Aí ele falou, eu fui vendo cobertura no Leblon,
não sei o quê. Ele falou, não mudou nada no roteiro. E aí tinha uma hora que a gente já não podia mais dar opinião, porque a gente era ator. Você não dá mais opinião, isso aqui é trabalho, filho, não é assembleia. E ele falou que foi ficando inviável ele participar do filme que ele tinha começado a fazer. E eu acho que isso é uma historinha bem... como chama simbólica. Isso? Simbólica. Quando a gente fez o Ópera dos Vivos, nas entrevistas que a gente fez, para mim a mais marcante de todas, assim, que deu a chave do espetáculo, foi com a Helena Inês, que era companheira do Glauber quando ele fez O Deus e o Diabo. Então ela estava junto com as acompanhou essas filmagens, essa história que o Otton conta, a Helena estava por perto ali. E ela tinha, no dia da entrevista, ela tinha acabado de chegar de uma gravação de um filme que ela fez, em que ela dirigia. E ela estava faz poucos anos, 2010 isso, né? E ela estava assim um pouco melancólica, com a cara de cansada, e no papo antes da entrevista ela vira e fala assim: hoje em dia parece que a gente paga um assistente de direção para ele oprimir o trabalho com a tal da ordem do dia, porque você tem que cumprir meta. E quando a gente fez O Deus e o Diabo, a gente tinha 6 pessoas na equipe ali, a gente em 15 dias, tipo, hoje você não faz nenhum curta-metragem com isso. E aí ela solta a seguinte frase, assim: hoje em dia, se cair um meteoro no céu, na hora que você está no set de filmagem, você não pode filmar porque não está na ordem do dia. Então tinha uma coisa assim de uma tecnificação atual, para ela que vem de uma geração de improviso, de invenção coletiva, e ela sinalizou isso. E para mim foi revelador, assim, pensar assim, não, é trabalho, essa peça tem que ser sobre trabalho e cultura, não é o que a gente pensa, como a gente realiza na prática, assim. E essa geração tem muito a ensinar sobre práticas pra gente também, né? Sim. E prática dialética, tem uma coisa assim que também você vê que eles eram cabeças que se batiam, assim, que tinham divergências e no entanto trabalhavam juntos, né? Sim. Ela conta, eu não era marxista, mas ela fez o projeto do Vianinha de teatro em caminhão. E ela conta, ela falou, no CPC, teatro jornal e tal. E ela conta assim, e os marxistas, eu fiquei com eles porque, apesar de marxista, eram as pessoas mais cristãs que eu encontrei quando eu cheguei no eixo Rio e São Paulo. Que legal. Gente, eu acho que a gente está meio chegando assim perto do fim. Eu tenho mais 2 perguntas, na verdade. Não sei se o Rubens e a Isadora tem mais alguma, mas queria perguntar uma para você, Helena. Assim, o Otton comentou, né, da Italanandi, o primeiro nu no teatro que ele contou ali, e a gente tem feito um trabalho de estudar as dramaturgas também da época, né, que também são muito esquecidas. Sim. Que você falasse um pouco assim sobre as mulheres que te inspiram da época e de hoje, assim, sabe, o que é ser uma atriz dentro da Companhia do Latão e hoje nesse momento do país. E para o Sérgio, queria te perguntar assim que a gente está, né, nesse governo Bolsonaro, nesse momento em que os artistas levando cacetada de tudo quanto é lado, essa terra arrasada que a gente fala, o Latão aí com mais de 20 anos de trajetória, né? Mas eu vou fazer uma pergunta que apesar de tudo isso, qual é a parte que cabe aos artistas, sabe? Quais os passos que a gente não deu, quais são as nossas falhas, sabe? Nessa construção também. O que nos cabe como artistas, estou falando, não só no momento político, desse momento que a gente está vivendo, sabe? É possível fazer uma autocrítica da nossa trajetória como artistas de teatro dentro desse momento que a gente está vivendo? Acho que é difícil para qualquer pessoa desse país entender um pouco o momento que a gente está, né? Porque não que a gente não tivesse tido sinais, mas quando
grande parte da população, a maioria, elege democraticamente um presidente de ultradireita com um discurso de tipo fascista, com elogio ao horror, com aquela fala dos porões da ditadura, né, apologia à tortura, uma figura desprezível e violenta e triste como essa que a gente tem. Você fala assim, tem alguma coisa, isso é a expressão de uma crise maior, né? Uma crise... não é que essas pessoas todas se identificam com essa figura, mas elas estão dando respostas contraditórias a várias coisas que estão em jogo. Uma pressão econômica da vida, da miséria, essa capacidade do capital de organizar toda a contestação, uma espécie de modo religioso de olhar para o mundo, no pior sentido da palavra, né, que demoniza as coisas. Então essa combinatória, eu acho que a surpresa foi a força com que essa combinatória de militarismo e religião entrou no imaginário público. Quando a gente pensa assim, os artistas diante desse processo, eu acho que o problema não é só dos artistas, assim, né? Acho que os artistas talvez não tenham notado essa força que estava aí, talvez tenham subestimado. Acho que ela aparece nos trabalhos, né? Não estou falando individualmente, assim, às vezes as pessoas falam isso, mas o quanto os trabalhos refletiram isso. Porque eu acho também que os trabalhos estão muito voltados a uma dinâmica de precarização que o trabalho artístico sofre, né? Uhum. Tudo isso que a gente está falando, um país sem memória, sem construção, sem inclusão real, sem voz real das pessoas pobres, com tanto trauma em relação às questões de base, raciais, de gênero que tem nesse país, você vai vendo que ele não... É muito difícil também, entendeu? Por isso que eu digo assim, não estou desresponsabilizando os artistas desse processo, né? Tipo, foi muito simbólico que esse governo tenha começado com um ministro da Cultura que veio do teatro de vanguarda, tipo pós-moderno, esse que a gente falava, premiadíssimo na cidade de São Paulo, e que faz apologia do Goebbels. Então, nesse sentido, é assustador pensar, essa foi a contribuição do teatro de São Paulo para a atual conjuntura. Isso precisaria ser examinado, né? Ele é um espelho de um certo teatro de São Paulo. Evidentemente, eu não me reconheço, nunca me identifiquei com essa voz que entrou no governo Bolsonaro ali, entendeu? E nem com os que o apoiaram, ou que... Então, eu não preciso vestir esta carapuça, mas, assim, de qualquer modo, eu sinto que o ponto nevrálgico, eu já falei um pouco antes na nossa conversa, para mim foi o quanto a gente se deixou levar para uma espécie de discurso da verba, um discurso uma espécie de capitalismo estrutural da cultura que tem por trás da política, que faz com que muitas das energias de movimento, de crítica, se canalizem na disputa do fundo público, na disputa de um certo lugar institucional que o teatro coletivo de grupo parecia estar conquistando, entendeu? Eu sinto que esse foi um erro, me parece, assim, entendeu? Por energias demais nisso. Não é que isso não seja também importante, porque afinal a gente quer sobreviver. No mundo da mercadoria, você quer estar sobrevivendo do seu trabalho. Mas é um preço alto, é uma conta alta depois, né? Mesmo durante o período Lula, que foi o mais avançado da nossa história recente, do ponto de vista de crescimento dos trabalhos da cultura, talvez o movimento artístico não tenha sido... não tenha enfrentado como podia, não tenha pressionado esse governo mais para a esquerda, como ele podia ter sido pressionado. Entendeu? Teve um prazer de poder trabalhar melhor, de fazer pesquisas melhores, entendeu? Mas assim, a gente não anteviu que isso ia durar pouco. Assim,
Pareciam conquistas sólidas, democráticas, assim, ó. Não, vivemos num mundo menos incivilizado, né? A gente tem uma conquista estrutural. Só que a gente não olhou que mesmo esse governo trabalhou com a lógica de um certo produto edital, de você fazer um projeto para cumprir metas, uma espécie de lógica da economia criativa que estava estruturada também na base das políticas culturais. Claro que tinha outras coisas importantes na contramão disso. Enfim, é um quadro complexo, não sei te dar uma resposta boa, assim, talvez precisa, mas eu sinto que assim, a gente precisa olhar um pouco para esse simbolismo forte, não só desse ministro da Cultura que a gente teve, desse secretário de Cultura, num momento de anulação de um ministério, que acho que isso foi um espelho para uma vida teatral, e a gente tem que ser, de fato, trabalhar por movimentação, assim, criar movimento com pessoas que estão fora do circuito profissional, movimento por uma cultura igualitária de fato, por uma cultura que brota nas situações livres, tanto da periferia das grandes cidades como no interior do Brasil, sabe? A gente precisa sair de um certo modelo de centralismo, não só da cidade, mas de um próprio de uma situação urbana também em relação às outras situações do país. Eu acho que isso está aparecendo agora, né? Mas a gente tem que trabalhar muito para manter o ânimo em primeiro lugar e depois para seguir em frente. Aí quando a questão de gênero que você fez para mim, né? Não tem como eu não lembrar. Hoje o Engels nasceu há 200 anos. E tem um livro que foi muito importante na minha formação jovem, que foi o estudo dele do nascimento da família, propriedade e Estado. E você vê que a misoginia é fundante do Estado capitalista, do Estado da propriedade. Assim, é fundante do nosso erotismo, a misoginia é fundante do que somos hoje. Desse sistema violento de garantia da propriedade. Então, assim, enfim, estamos nesse coronga, isolados, trancados, a gente está trancado, e eu fico pensando demais no papel que a misoginia tem nas opressões, assim. E acho que a Misoginia Lá Brasil tem um podcast muito bonito que chama Praia dos Ossos, que é sobre o assassinato da Ângela Diniz. Aqui é barra pesada, muito barra pesada. E para uma mulher de esquerda, que é casada com o diretor da companhia, vem camadas de misoginia, de fogo amigo, de pessoas que poderiam ser solidárias e não são, porque a misoginia vem de lugares que você não espera, de pessoas de esquerda, de mulheres, e vem para escamotear inveja, vem para escamotear os piores... vem para escamotear os piores sentimentos. E a misoginia não pode se dar o nome de misoginia. Então vem com outras camadas de violência aí, né? E aí eu fiquei lembrando, assim, eu vi uma série que eu adorei, que chama Feld, que é sobre a montagem o processo de filmagem do que terá acontecido a Baby Jane, que é um filme misógino também, que fez grande sucesso, com duas véias se matando. E assim, eu acho uma série anticapitalista e feminista. Essa série, eu acho, me elucidou muitas coisas, muitas dificuldades pelas quais eu passei. Então, eu acho que é importante que homens e mulheres vejam, porque você vê, assim, que é uma estrutura masculina de dinheiro. Tem uma hora que o produtor fala, gente, essas duas velhas, ninguém quer comer, a gente vai montar um filme com duas mulheres que ninguém quer comer. Vamos pôr elas para brigar. As duas já eram rivais há muitos anos, porque elas eram as duas estrelas. E a indústria cinematográfica sacou que tinha que pôr elas para brigar para gerar lucro nos filmes delas. E aí elas estão se dando bem, porque elas estão velhas, desempregadas,
Duas grandes estrelas, hein? Tão velhas, desempregadas, e elas falam, cara, vamos produzir esse filme e a gente precisa estudar bem, a gente precisa ficar esperta, que senão esses caras vão foder com a gente. Elas sabem disso e elas caem na armadilha da competição, as duas. E elas se fodem mesmo, assim. É um filme que faz grande sucesso e elas voltam a ser ilustres desempregadas, ilustres velhas decadentes. E elas entram no jogo e uma fode com a outra. Eu estou falando isso porque, assim, eu estou falando num universo que não é o teatro de esquerda de São Paulo, não é o teatro de São Paulo, não é a vivência que a gente tem na nossa vida. Mas, assim, eu vou falar coisas assim do tipo, a maioria das oficinas que a gente dá no Latão, eu dou a maioria das aulas, da carga horária. No final da oficina, pessoas que fizeram oficina, que foram fofas, durante a oficina inteira, ótimos alunos e alunas, não sei o quê, agradecem ao Sérgio, às vezes. Tão somente. Então, a misoginia está realmente... é uma praga, porque incomoda uma mulher. A mulher e ainda mais uma mulher que é casada, quer dizer, ela tem dono, então você não tem nenhum viés de interferência erótica na pessoa. É uma raiva, que é uma coisa que eu juro, precisava estudar psicanalisticamente o que dá na cabeça das pessoas. E aí você falou eu fico pensando na memória que eu tenho mais forte. Eu comecei a ler as dramaturgas agora, dos anos 60. Né? Eu conheci a Leila Assunção porque eu montei quando eu tinha 15 anos. E você vai atrás de dramaturgas e você fala, nossa, é assombroso o que elas produzirem, como é que elas foram esquecidas. Assim. Mas para mim as mais marcantes sempre foram as atrizes, porque eu sempre, desde que eu me entendo por gente, queria ser atriz. Aí tinha uma coisa assim, dos meus pais comunistas proibirem televisão. Então, pouco que eu conseguia ver de televisão, eu falava, uau, essa mulher é foda, assim. E a Fernanda Montenegro, eu não tenho como não falar dela. Assim, da minha infância, ver ela e sacar que ela era um assombro. Assim. E quando a gente lê a memória dela, como ela homenageia a Dulcina, a importância que a Dulcina teve também foi apagada, né? E pessoas... A Helena Inês é uma mulher, tipo, muito referência na minha vida. Sei lá, eu lembro uma coisa que eu lembro demais, é de uma atriz totalmente esquecida, que chama Heloísa Mafalda, que quando eu era pequena eu olhava e falava, gente, essa mulher é boa. E ela fazia muitos personagens populares, que não tinham glamour, assim, Eu penso assim que teve muita gente que eu conheço. A Tônia Carreiro, eu tive a oportunidade de ser amiga dela no fim da vida dela, ligada a um teatro mais elitista, mais burguês, assim, mas uma grande trabalhadora, sabe? Então eu admiro muito pessoas, mulheres que amam o que fazem. A Tônia Carreiro, vítima de misoginias asquerosas durante a vida dela, por ser a mulher mais linda do planeta. Eu não sei, eu acho que a gente... E tem uma coisa assim também que se tem sobre mulher, que se venera o trabalho silencioso e oculto das mulheres, né? É quase como de mau gosto que você reivindique o trabalho para você, a sua assinatura. Porque o elegante é você não assinar. Cena 9, Visões Hamletianas. Aceite minhas lembranças. No teatro vazio, Fernando conversa com uma visão de Irene. Ela surge no palco como uma Ofélia de Hamlet, espectral, com aparência mortuária de quem saiu do lago. Ele tem uma coroa de flores nas mãos. Irene abre os braços e caminha como se estivesse cega, tateando o ar. Em todas as estradas que temos que percorrer está ventando. É isso.
Você quer novos ares. Eu só tô gravando a novela às segundas-feiras. Não é essa a questão, é? Qual é a tua contra-vontade? Ou tem necessidade aí? Qual é a força social que te move? A desagregação? Você é bonita. Será mesmo honesta? Ele coloca a coroa de flores nela. Vai para um convento, vai. Vai pro puteiro. A televisão, a grande cafetina, a dona do bordel, o canto da sereia. Incentiva nos vacilantes o desejo do desfrute de si mesmo, das capas de revista, das piscinas, das festas. A liberação, a possibilidade de não mais ir às reuniões, às assembleias. Eu não quero mais negociar, disputar, entrar em consenso. Eu quero receber ordens. Sem a política, que bicho você vai ser? A macaquinha que imita o dono. Desde que entrei na televisão, as pessoas só me perguntam quanto eu ganho. As pessoas só falam de dinheiro. Eis a questão. Eu só tinha um amigo. Um. Perdi. Senhor, trago comigo lembranças tuas que há muito quero devolver. Beija-o. E as luzes que havia para nos guiar estão cegas. Está me mandando embora? Vai, tateando. Sozinha? Vai, tateando. Sozinha. Sem mãe nem pai, aqui, bem no meio da fumaça. Olá, gostaram da conversa? Queremos ouvir a opinião do público. Entre em contato com a gente pelas redes sociais. Pode nos procurar no Facebook ou Instagram como Teatro do Osso, que a gente estende essa conversa por lá. Além de vocês se informarem sobre toda a programação do grupo. Esse projeto foi realizado com o apoio da 34ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, e faz parte do projeto do Teatro do Osso, do Canto ao Grito, um estudo sobre o teatro épico no Brasil, a partir da obra Um Grito Parado no Ar, de Gianfrancesco Guarnieri. Com produção da Florar Cultura e Bufa Produções, uma realização da Cooperativa Paulista de Teatro, com edição de Zazá Amorim, roteiro de Rubens Alexandre e captação das entrevistas por Isadora Tito. Concepção geral de Rubens Alexandre, Isadora Tito, Rogério Tarifa e Nara Zocker. Entrevista com a Cia do Latão, feita por Rubens Alexandre, Isadora Tito, Rogério Tarifa e Nara Zocker. Entrevista com Otton Bastos, feita por Teatro do Osso. Música da vinheta Sem Pátria, Sem Mátria, de Marcelo Lavrador, na interpretação do Teatro do Osso. Teatro do Osso é formado por Guilherme Carrasco, Isadora Tito, João Vitor Toledo, Maria Loverra, Murilo Basso, Renan Ferreira, Rubens Alexandre e Vivi Almeida, com direção de Rogério Tarifa. Agora, para encerrar, vamos ouvir a interpretação de Georgette Fadel para a música de Guarnieri e Toquinho, Um Grito Parado no Ar. Obrigado a todo mundo que nos ouviu e até o próximo episódio. Moro no fim de um escuro corredor, papel, jornal, fazendo às vezes de vidraça, quarto mirim que só tem cheiro de bolor. Eu vivo assim, em cada esquina, uma ameaça. Não peço nada, eu não quero me envolver. Na rua, em cada cara, uma desgraça. Há tanta gente procurando esquecer que a vida é à toa, a morte chega e tudo passa. Quem souber de alguma coisa, venha logo
logo me avisar. Sei que há um céu sobre essa chuva e um grito parado no ar. Quem souber de alguma coisa, venha logo me avisar. Sei que há um céu sobre essa chuva e um grito parado no ar. A vida, enfim, é um escuro corredor. Leio o jornal e muitas vezes acho graça. E quanto a mim, estou vivendo de favor. Não sou ruim, embora viva de trapaça. Não peço nada, eu não quero me envolver. Até a lua tem as nuvens por mordaça. Assassinada mesmo antes de nascer. A esperança sobe aos céus como fumaça. Quem souber de alguma coisa, venha logo me avisar. Sei que há um céu sobre essa chuva e um grito parado no ar. Quem souber de alguma coisa, venha logo me avisar. Sei que há um céu sobre essa chuva e um grito parado no ar. Quem souber de alguma coisa, venha logo me avisar. Sei que há um céu sobre essa chuva e um grito